Oi, gente, vamos lá então agora para a correção dos exercícios, tá? Atividades, verbos e complementos. Lendo a tirinha para responder as questões. Bonitinha essa tirinha, né? Finalmente as crianças dormiram. Como é bom ser criança. Depois a gente cresce e não tem mais tempo de brincar. Olha o que aconteceu, né? Aqui dormindo, já abriram os olhinhos e enlouqueceram. Então, perguntou, no segundo quadrinho, os filhotes despertam imediatamente ao ouvir determinado verbo que é significativo para eles. Que verbo é esse, gente? Verbo brincar, né? Isso para eles tem significado. B. Na forma como foi empregado, esse verbo necessita de complemento? E como se classifica esse verbo? Então, da forma como ele foi empregado, não. Depois a gente cresce e não tem mais tempo de brincar. Parou a frase, deu para entender, não precisou falar mais nada, então não, ele não precisa de complemento. E se ele não precisa de complemento, ele é classificado como verbo intransitivo, certinho? C. Se a frase dita pelo rato fosse as crianças estão brincando de pega-pega. O verbo brincar poderia ser classificado da mesma forma que no segundo quadrinho? Explique. No segundo quadrinho, nós classificamos ele como intransitivo. Não precisaria de complemento. Só que aqui, as crianças estão brincando de pega-pega. Vou voltar. O verbo brincar poderia ser classificado da mesma forma que no segundo quadrinho? Explique. Ele pôs não. Nessa frase, o verbo brincar é transitivo indireto, pois tem um complemento ligado a ele por preposição, tá? Nessa frase, gente, deixa eu marcar aqui para vocês, ó. As crianças estão brincando aqui de pega-pega. Brincando de quê? De pega-pega. Tá vendo que a perguntinha que nós fizemos aqui foi de quê? Se perguntasse brincando onde, brincando como, seria complemento circunstancial. Mas como nós perguntamos? Deixa eu pôr aqui em cima, ó. De quê? Como nós fizemos essa perguntinha, significa que é um objeto indireto, tá bom? Então, ele não é classificado. Na frase de cima, era intransitivo. Agora, não. Aqui, peraí, deixa eu pensar uma coisinha. Alguns poderiam me perguntar assim, professora, mas se eu parasse a frase aqui, né? As crianças estão brincando. Daria para entender a frase, não é intransitivo? Confunde um pouco, viu, pessoal? Só que o que vem na frente dele, para ele ser totalmente intransitivo, teria que ter aqui na frente um complemento que indicasse circunstância. Mas o que tem, o complemento aqui é o objeto. A perguntinha que nós fazemos é de quê? De pega-pega. Então, nesse caso, ele é um verbo transitivo, tá? Ele não vai ser intransitivo, não. Então, por isso essa explicação. Não, ele não é classificado como no segundo quadrinho. E olha a explicação. Porque nessa frase, o verbo brincar é transitivo indireto, pois tem um complemento ligado a ele por preposição. Brincar de alguma coisa. Né? O de pega-pega, marca aqui, ó. O de pega-pega é o objeto indireto. Certinho? Para vocês se lembrarem. Depois o porquê. Se fosse um complemento circunstancial de alguma coisa, a gente ia falar que ele era intransitivo. Mas como não, aqui é brincar de algo. Quem brinca, brinca de algo, de alguma coisa, tá bom? D. Releia as frases a seguir.
As crianças dormiram, depois a gente cresce. Observe como os verbos são empregados nessas construções. Eles estão acompanhados de complementos? Como são classificados esses verbos? Então, olha só, os verbos dormir e crescer não exigem complemento nessas frases. Eles não estão acompanhados de complemento. As crianças dormiram, não precisou falar mais nada, sentido completo. Depois a gente cresce, verdade, não precisou de mais nada. Então, eles não exigem complemento. Como eles são classificados se eles não exigem complemento? São classificados como intransitivos. Tudo bem? A2, mais uma tirinha. É proibido contar piada de monstro. Que idiota. Não percebe que a gente já está no meio de uma piada de monstro? Aí ele vai lá, apaga. É proibido rir de piada de monstro. A piada é um gênero textual que tem uma intenção específica. Qual é essa intenção? Fazer rir, né, pessoal? Apesar de eu não ter achado ela engraçada, né, mas a intenção de piada é fazer rir. B. Contradição é uma incoerência ou uma atitude oposta ao que seria mais lógico em uma situação. Então, uma contradição é algo que... Vou dar um exemplo banal, do dia a dia. Né? Faz de conta, viu, gente? Porque isso não é verdade. Faz de conta que eu fume. Aí eu viro e falo, viro para alguém e falo, não fuma não, tá? Isso faz mal para a saúde. Isso é contraditório, porque eu sei que faz mal para a saúde, eu aconselho outra pessoa e eu fumo, então aí tem uma contradição, tem uma incoerência, certo? Então, é uma atitude oposta ao que seria lógico. E qual é a contradição que produz humor nessa tira? A contradição de proibir o riso numa piada, né? Piada de monstro. E aí vem, é proibido contar piada? A piada é para fazer rir. E a contradição, então, está nesse fato de proibir o riso, já que ele escreveu no cartaz que é proibido rir, tá bom? E olha como ele termina, em um texto próprio para rir. C. A personagem troca na placa o verbo contar pelo verbo rir. Essa troca altera a estrutura da oração. Observe as construções. Então, quem conta, conta alguma coisa, não é? Quem ri, ri de alguma coisa. Então, olha só, gente. É proibido contar. O que a pessoa ia perguntar? Contar o quê? Então, a gente vai vendo que o verbo contar, ele é um verbo transitivo direto, porque eu pergunto o quê? Eu vou ter um objeto direto, piada de monstro. Estou olhando aqui no primeiro quadrinho, ó, tá bom? Não tem que inserir nada aqui não, gente. Tá? Estou olhando aqui no primeiro quadrinho. É proibido contar. Contar o quê? Piada de monstro. Agora, quando ele trocou pelo verbo rir, aqui, ó, é proibido rir. Agora a pergunta vai mudar. Rir de quê? De piada de monstro. Então, ó, agora apareceu uma preposição. Isso aqui, ó, é coisa de objeto indireto. Aqui nós tínhamos um objeto direto, piada de monstro. Agora a gente tem um objeto indireto. Então, o que aconteceu? Qual a diferença? O verbo contar é transitivo direto, porque contar o quê? E o verbo rir é transitivo indireto, porque eu pergunto rir de quê? Tá bom? Gente, se alguém se sentir confuso, né? Eu não estou aí para vocês tirarem dúvida, perguntar. Me chama no WhatsApp, tá bom? Se precisar, se sentir alguma dúvida. Outro dia a Letícia Alves me chamou, né, Lê? E aí isso aí é assim que tem que fazer. Ela sentiu uma duvidazinha lá,
e nós conversamos, tá bom? Então, qualquer coisa é só me chamar. Atriz agora, outra tirinha. Sou eu. E, puf, desmaio. Ora, vamos. Não é a primeira vez que chego na hora. Então, ela desmaiou, né, gente? Porque ela estranhou ele ter chegado na hora. Qual expressão presente na segunda fala de Agar explica o desmaio de Helga? Na segunda fala, a expressão chego na hora, né? Para a gente entender o porquê ela desmaiou, a hora que a gente vê isso. Ó, não é a primeira vez que chego na hora. O chego na hora que fez a gente entender por que ela desmaiou. Qual destas emoções melhor corresponde ao que o Agar expressa no último quadrinho? Gente, raiva não. Ele não ficou com raiva porque ela desmaiou. Ele não foi irônico, nem preocupado, né? Apesar de eu achar pena um pouquinho estranho. Se bem, né, gente, tá muito estranho isso aqui. Analise isso direito comigo. Qual destas emoções melhor corresponde ao que o Agar expressa no último quadrinho? Ora, vamos. Não é a primeira vez que chego na hora. Gente, eu vou dar uma opinião minha, viu? Eu acho que nenhuma aqui serviria. Essa questão, na minha opinião, tá mal formulada. Pena. Não consigo ver muito a questão de pena aqui, né? Talvez alguém tenha marcado preocupação porque ela desmaiou. Eu não diria que estaria totalmente errado, tá bom? Então, vou até considerar assim. Se alguém marcou aqui no quadrinho da preocupação, eu acho que tá ok, né? Aliás, para o meu ponto de vista, talvez até mais do que pena. Se bem que nenhum dos dois está muito legal aqui, tá bom? Mas a gente sabe que essa apostila de vez em quando traz umas questõezinhas estranhas, né, gente? Meio sem pé nem cabeça. A C. Que expressão complementa o verbo chegar com uma circunstância de tempo, né? Não é a primeira vez que chego. O que veio na sequência? Na hora. Então, na hora é a expressão que está indicando o tempo. E a graça da tira está na reação exagerada de Helga, provocada pelo fato de Agar chegar na hora. Por isso a fez aí vem. Por que isso a fez desmaiar? Porque Agar, aí a gente tem que deduzir, né, gente? Isso aqui é uma questão de inferência. Se ela desmaiou porque ele disse isso, então é porque ele não costuma chegar na hora combinada, por isso que ela desmaiou, tá bom? 4. É aqui que termina? Isso, terminamos aqui. Leia as frases a seguir. Indique se os complementos destacados são objeto direto, indireto ou complemento que indica uma circunstância, que pode ser tempo, lugar ou modo. Para fazer isso, analise os verbos aos quais os complementos se referem. Então, gente, é olhar para o verbinho e ver se tem que fazer pergunta e que tipo de pergunta que vai ser feita, tá bom? Então, olha na letra A, tem 2 para analisar. Cairemos, né? Vamos pegar aqui, deixa eu grifar. O primeiro verbo cair. Cairemos em algumas das armadilhas. Cairemos. Qual perguntinha seria feita aqui? Cairemos onde? Em que lugar? Em alguma das armadilhas. Então, para o número 1, né, que é esse aqui, a gente tem um complemento circunstancial de lugar. Porque para ser objeto, tem que perguntar o que, de quem, para quem. Vocês vão ficar craques nisso. Então, como nós perguntamos, a pergunta foi, cairemos onde? Onde vocês cairão? Em algumas armadilhas. Então, complemento circunstancial de lugar. Agora, para o número 2, que tem o verbo prepararam, que os especialistas prepararam para os consumidores. Prepararam para quem? Para os consumidores.
Olha uma perguntinha que precisou de preposição. Isso é coisa de objeto indireto. Os especialistas prepararam armadilhas para quem? Para os consumidores. Então, o número 2, o que está em negrito é um objeto indireto. Gente, eu estou grifando o verbo, tá bom? Só que, o que é o complemento circunstancial? É esse aqui, ó. Qual que é o objeto indireto? É esse aqui, para os consumidores, tá bom? Agora, nós vamos ver o que é o no país. A epidemia de dengue cresce. Não daria para entender? Só que alguém pode perguntar, cresce onde? Quando pergunta onde, eu quero saber o lugar. Então, isso é perguntinha de complemento circunstancial de lugar. O Brasil tem soberania sobre 8 milhões e meio de quilômetros quadrados de Oceano Atlântico. Então, o Brasil tem, olha o verbo aqui, o ter. O Brasil tem. O que nós vamos perguntar? O quê? Resposta, soberania. Então, soberania é o objeto direto, porque nós perguntamos o que já extinguiu 70% das espécies comerciais de todos os mares. Vamos lá, ó. Olha para o verbo extinguir. A indústria pesqueira mundial já extinguiu. Qual é a perguntinha que vai ser feita? Já extinguiu o quê? 70% das espécies comerciais de todos os mares. Então, se eu perguntei o que para o verbo extinguir, significa que tudo isso aqui é o objeto direto. Nos últimos anos, tiramos do mar toneladas de peixes por ano. Tem 3 aqui para analisar, hein? Nos últimos anos, tiramos do mar. Não está indicando o lugar? Então, do mar é o complemento circunstancial de lugar. Só que a gente pode perguntar assim, ó. Tiramos o que do mar? O que nós tiramos do mar? Toneladas de peixe. E quando que nós tiramos toneladas de peixe? Por ano. Então, vocês viram? Dá para fazer 3 perguntas para o verbo tirar. Nós perguntamos, tiramos o quê? Toneladas de peixe. De onde tiramos toneladas de peixe? Do mar. E quando que nós tiramos essas toneladas de peixe do mar? Por ano. Então, o número 6, que é o do mar, complemento circunstancial de lugar. O 7, que é o toneladas de peixe, é o objeto direto, porque eu perguntei, tiramos o quê? Toneladas de peixe. E o 8 está indicando o tempo, quando que foi tirado? Por ano. Aí é um complemento circunstancial de tempo. Certo, gente? Então, ó, esse indica lugar. Esse aqui eu perguntei o quê? O que tirou do mar? Objeto direto. E esse aqui está indicando quando que foi tirado, tá? Para terminar, os estudiosos planejam a pesca sustentável nas comunidades pesqueiras. Os estudiosos planejam o quê? A pesca sustentável. Olha a perguntinha, o quê? E onde que eles planejam isso? Nas comunidades pesqueiras. Onde? Quando eu pergunto onde, eu quero saber o lugar. Tá bom, pessoal? Então é isso, hein? Beijo e tchau, tchau. Até a próxima.